Prepare o seu coração para ouvir uma história real de fé, superação e resposta de Deus. Uma história que aconteceu há mais de 30 anos, mas cuja mensagem continua tão poderosa hoje quanto naquele tempo. Talvez você esteja passando por algo parecido. Talvez tenha sido criticado, rejeitado ou até humilhado diante de outras pessoas. Então fique até o final, porque essa história pode renovar a sua esperança. Às vezes eu me pego pensando, onde aquela menina de apenas 9 anos encontrou tanta força para fazer o que fez? Seu nome era Clara. Clara era uma criança diferente, aplicada nos estudos, obediente em casa e sempre pronta para ajudar quem precisasse. Na igreja, era conhecida pelo seu comprometimento. Não faltava aos ensaios, participava das apresentações, recitava poesias, cantava louvores e prestava atenção em cada palavra dos cultos. Certa vez, em um culto de domingo, ela foi elogiada diante de toda a congregação. Falaram sobre sua educação, sua atenção, seu comportamento e até mesmo sobre sua maneira respeitosa de se vestir. Mas, infelizmente, nem todos ficaram felizes com aqueles elogios. Algumas crianças começaram a olhar para Clara com outros olhos. Afinal, até mesmo entre os pequenos já existia a inveja. Já existiam aqueles que se incomodavam quando o reconhecimento não era direcionado a eles. Mas Clara não ligava para isso. Ela vivia discretamente, sem fazer questão de estar nos grupinhos, conversava quando era chamada, ajudava quando precisava e seguia sua caminhada em paz. O tempo passou, e como acontecia todos os anos, os ensaios para a cantata de Natal começaram meses antes da apresentação. Foi então que aconteceu algo que Clara jamais esqueceria. Naquele ano, haveria uma apresentação especial com 5 meninas. Cada uma cantaria uma estrofe individualmente e, ao final de cada parte, todas cantariam juntas o coro. Clara era a terceira menina da sequência. Os ensaios começaram. A primeira cantava bem, a segunda também, mas quando chegava a vez de Clara, ela desafinava, tentava novamente, desafinava outra vez. A professora repetiu o ensaio várias vezes, mas o resultado era sempre o mesmo. E como não havia acompanhamento musical, o erro acabava prejudicando toda a apresentação. Até que a professora perdeu a paciência. Diante de dezenas de crianças reunidas no templo, ela apontou para Clara e disse: "Você não vai mais participar. Pode descer. Vou colocar outra menina no seu lugar." Naquele instante, o mundo de Clara pareceu parar. Ela desceu do altar em silêncio, passou pela porta da frente da igreja e caminhou sozinha até sua casa, que ficava ali perto. Quando chegou, desceu as escadas e foi direto para o quarto dos pais. Sua mãe percebeu que algo estava errado, mas não perguntou nada. Clara entrou no quarto. Sobre a cama havia uma linda colcha de cetim. Ela se ajoelhou ao lado daquela cama. Com toda a simplicidade de uma criança, ela levantou sua oração aos céus. "Papai do céu, eu quero tanto cantar." Ela continuou: "Minha tia disse que eu não vou participar. Disse que vai colocar outra menina no meu lugar. Mas eu queria tanto cantar para o Senhor. Então fez um pedido que mudaria sua vida. Me ensina a cantar. Eu preciso muito cantar." Depois disso, ela simplesmente se levantou, sem reclamar, sem guardar mágoa, sem desejar o mal de ninguém, sem sentir ódio da professora, sem ressentimento das colegas que riram dela. Ela apenas confiou. Os dias passaram, os ensaios continuaram e, para sua surpresa, certo dia a professora a chamou novamente. "Clara, vamos fazer mais um teste." Ninguém sabia da oração que aquela menina havia feito. Ninguém sabia das lágrimas que ela havia derramado diante de Deus. Mas Deus sabia. E quando chegou o momento de cantar, algo havia mudado. Clara abriu a boca e começou a cantar. A voz saiu firme, afinada, linda, suave, brilhante.
A professora ficou sem palavras, as outras crianças ficaram admiradas e todos perceberam que algo extraordinário tinha acontecido. A menina que havia sido retirada da apresentação agora se destacava entre todas as outras. A partir daquele dia, Clara passou a ser convidada para cantar não apenas nas cantatas de Natal, mas também nos cultos da igreja. O dom que parecia inexistente floresceu. A vergonha se transformou em testemunho, a rejeição se transformou em oportunidade e a humilhação se transformou em honra. Hoje, mais de 30 anos depois, quando Clara conta essa história, seus olhos ainda se enchem de lágrimas. Não porque se lembra da dor, mas porque se lembra da fidelidade de Deus. Ela aprendeu algo que jamais esqueceu. Quando os homens dizem não, Deus ainda pode dizer sim. Quando as pessoas enxergam limitações, Deus enxerga possibilidades. Quando alguém aponta nossos defeitos, Deus vê aquilo que podemos nos tornar através da sua graça. Talvez você esteja ouvindo esta história e se identificando com Clara. Talvez estejam zombando de você. Talvez estejam criticando seus erros. Talvez alguém tenha dito que você não é capaz, que não tem talento, que não vai conseguir, que nunca será bom o suficiente. Mas eu quero lhe dizer algo. Não permita que a opinião das pessoas seja maior do que a voz de Deus na sua vida. Leve suas dores para o lugar certo. Leve suas lágrimas para o altar. Leve suas limitações para aquele que é especialista em transformar fraquezas em forças. Porque aquilo que hoje é motivo de vergonha pode se tornar amanhã o seu maior testemunho. A menina rejeitada por desafinar se tornou a menina admirada por cantar. E o mesmo Deus que ouviu aquela oração infantil continua ouvindo orações hoje. Ele não mudou. Ele continua trabalhando em silêncio, continua abrindo portas, continua restaurando sonhos, continua transformando histórias. E talvez, neste exato momento, Ele esteja preparando uma resposta para aquilo que você tem pedido em secreto. Nunca desista por causa das críticas. Nunca abandone um sonho por causa de uma rejeição. Nunca permita que a zombaria dos outros determine o seu futuro. Quem escreve a última palavra da sua história não são as pessoas, é Deus. Como está escrito em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que a história de Clara nos ensine que a fé sincera de uma criança pode mover o coração de Deus, e que aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Se hoje você está sendo julgado, criticado ou rejeitado, lembre-se, Deus ainda transforma lágrimas em testemunhos, derrotas em vitórias e impossibilidades em milagres. Confie, persevere, ore, porque o Deus que ouviu Clara continua ouvindo você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Salmos 37:5. O que essa história nos está ensinando? As pessoas podem enxergar suas falhas, mas Deus enxerga seu propósito. Não deixe que a rejeição de hoje impeça o milagre de amanhã.